explicar para a gente por quê. Bom, primeiro são ecossistemas muito frágeis e restritos a locais muito específicos. Como diz, campos de altitude, então são os topos das montanhas, principalmente, algumas encostas em áreas bastante altas. Segundo, que são espécies extremamente adaptadas a esses ambientes, que normalmente são frios, que têm uma luminosidade específica, às vezes maior em certos lados da montanha do que em outros, que tem uma variação de temperatura significativa entre dia e noite, etc. Ou seja, são condições muito específicas. Se essas condições climáticas mudam, isso interfere em cada uma das espécies e no conjunto das espécies. O mosaico central fluminense se estende dos campos de altitude aos manguezais da Baía de Guanabara, uma área de preservação encravada em plena região metropolitana do Rio. Fomos até lá, conhecer o manguezal. O mangue é a base da cadeia alimentar para várias espécies e habitat para muitas que procuram suas águas mais calmas, como os peixes que aqui encontram muito alimento e poucos predadores. Um deles é o jacaré do papo amarelo, que os ambientalistas tentam proteger da caça ilegal. Localmente ele está ameaçado de extinção. Houve caça durante muitas décadas desse animal, então a população desse animal reduziu drasticamente. Hoje a gente está com um trabalho de reintrodução para tentar aumentar a densidade populacional desse jacaré, o jacaré do papo amarelo, para ver se ele volta a ocupar o espaço que ele tinha na cadeia biológica desse ecossistema. O mangue também é a área de nidificação, onde as aves constroem seus ninhos para viver e procriar. No entardecer, é fácil enxergar várias espécies voltando para descansar, depois de um dia de pesca na Baía de Guanabara. Aqui são protegidas mais de 170 espécies de aves, várias espécies de mamíferos, lontras, capivaras, o jacaré do papo amarelo, então tem uma importância ecológica bastante importante. Este é o lado mais conservado da Baía de Guanabara, 8.000 hectares de mangue no ecossistema bastante modificado pelo homem. Neste século, esta reserva terá um desafio ainda maior, a subida do nível do mar. A expansão térmica dos oceanos e o derretimento das geleiras farão o mar subir pelo menos meio metro até 2100. As regiões de mangue ficarão comprometidas pelo avanço da maré. Um destino cruel para um ecossistema que sofre historicamente com a ocupação humana. O Rio de Janeiro e o Recife, por exemplo, foram construídos sobre manguezais. Se não estiver isolado, o mangue pode até se deslocar rumo ao continente à medida que a água salgada avance pela foz dos rios. A cidade que respeitou o espaço do mangue ainda terá uma barreira natural para conter as futuras ressacas de um mar mais agitado. Aquele desastre natural terrível que teve no tsunami no Sudeste Asiático, as áreas que foram menos comprometidas pelas ondas gigantes foram as áreas que estavam protegidas por vegetação de mangue. O mangue presta esse serviço que é atenuar variações muito grandes na linha de maré. Agora, é claro que há um limite para essa proteção. Se a elevação do nível do mar assumir níveis muito fortes, compromete certamente o funcionamento desse ecossistema. Algumas espécies não vão ter mais condição de existir de forma equilibrada nesse ambiente. O avanço da pesquisa sobre o clima deve ser a base para a criação de novas unidades de conservação, com o objetivo de minimizar os efeitos das mudanças de temperatura e de chuva. A crise climática é uma oportunidade para incentivar o reflorestamento da Mata Atlântica. O aquecimento global faz a floresta em pé se tornar muito mais lucrativa. A criação de corredores ecológicos na Mata Atlântica é o primeiro passo para tornar a conservação mais eficaz num planeta em aquecimento. Da biodiversidade depende toda a nossa economia. Por isso é estratégico unir esforços e conservar para minimizar e se adaptar às mudanças climáticas. Se você quer saber mais sobre conservação da Mata Atlântica, entre no site da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, www.rbma.org.br. Além da Mata Atlântica, corredores ecológicos estão sendo criados na Amazônia e no Cerrado. Um esforço de conservação para enfrentar o aquecimento global. O Globo Ecologia de hoje fica por aqui, mas a série Aquecimento Global continua no próximo programa. Até lá!